Temer a Deus é um princípio fundamental na fé cristã, mencionado repetidamente nas Escrituras como a base para a sabedoria, obediência e um relacionamento saudável com o Criador. Temer a Deus não significa viver com medo constante ou pavor, mas sim cultivar um profundo respeito, reverência e submissão à sua autoridade. Esse temor reverente nos ensina a reconhecer a majestade de Deus, sua santidade e seu poder absoluto, enquanto nos aproxima de sua graça e misericórdia. Abaixo estão conselhos práticos e espirituais para viver uma vida que reflete o temor a Deus. Reconheça a soberania de Deus. Entenda que Deus é o Criador de tudo e que tudo está sob seu controle. Quando reconhecemos a magnitude de sua soberania, somos levados a uma postura de humildade e gratidão. Medite em passagens como Isaías 40, 28, 31, que exaltam o poder e o cuidado de Deus, lembrando-nos de confiar plenamente nele. Busque a sabedoria divina. O temor do Senhor é descrito como o princípio da sabedoria. Provérbios 9 e 10. Dedique-se a estudar a palavra de Deus, buscando entendimento para aplicar seus ensinamentos no dia a dia. Quando priorizamos a sabedoria divina acima de nossa própria compreensão, demonstramos confiança em sua direção. Obedeça aos seus mandamentos. Temer a Deus se reflete na obediência. Isso significa viver de acordo com os valores bíblicos, mesmo quando é difícil ou impopular. A obediência não é um fardo, mas uma resposta amorosa ao Deus que nos salvou e nos sustenta. Cultive um coração grato e adorador. A reverência a Deus é expressa por meio de ações e atitudes. Reserve tempo para louvar a Deus, agradecer por suas bênçãos e reconhecer sua bondade. A gratidão transforma nosso relacionamento com Ele e nos mantém focados em sua grandeza. Viva com integridade e justiça. Temer a Deus nos chama a viver uma vida honesta e justa. Nosso comportamento deve refletir os valores de Cristo em todas as áreas, demonstrando o impacto de um coração moldado pela reverência a Deus. Confie na graça e no amor de Deus. O temor a Deus não deve nos levar ao desespero, mas à compreensão de que somos amados e perdoados. Ele é um Deus justo, mas também é misericordioso e cheio de compaixão. Confie que sua graça é suficiente para nos guiar e nos fortalecer. Ao aplicar esses conselhos, o temor a Deus se torna a base de uma vida espiritualmente rica, conduzindo-nos a um relacionamento mais profundo e significativo com Ele. Cultive a intimidade com Deus por meio da oração. A oração é a base de um relacionamento genuíno com Deus. Temer a Deus não é apenas sobre respeitar sua autoridade, mas também sobre buscar sua presença constantemente. Dedique momentos do dia para conversar com Deus, não apenas para pedir, mas também para ouvir. Quando nos aproximamos dele em oração, nosso coração é transformado e aprendemos a confiar mais profundamente em sua vontade. Examine seu coração regularmente. A vida cristã exige constante autorreflexão. Pergunte a si mesmo: estou vivendo de maneira que agrada a Deus? Este exame deve ser feito com sinceridade, pedindo ao Espírito Santo que revele áreas de sua vida que precisam de mudança. Passagens como o Salmo 139, 23 e 24 nos ensinam a pedir a Deus que sonde nossos corações e nos guie no caminho correto. Desenvolva o hábito de meditar nas Escrituras. A Bíblia é a principal ferramenta para conhecermos o caráter de Deus e aprendermos a viver de maneira que o honre. Dedique tempo para ler e meditar na palavra diariamente. Passagens como Provérbios e os Salmos falam muito sobre o temor a Deus, ajudando-nos a entender sua sabedoria e vontade. Pratique a humildade. Temer a Deus exige que reconheçamos nossa total dependência dele. A humildade nos ajuda a nos colocarmos na posição correta diante de Deus e dos outros. Lembre-se de que tudo o que somos e temos vem de Deus, e que nossa maior glória é servir a Ele e ao próximo com amor e simplicidade. Afaste-se do pecado conscientemente. Temer a Deus significa evitar aquilo que desagrada a Ele. Identifique áreas de fraqueza em sua vida e peça ajuda a Deus para resistir às tentações. Evitar o pecado não é sobre perfeição,
mas sobre reconhecer que o pecado nos separa de Deus e nos comprometer a buscar a santidade, como é mencionado em 1 Pedro 1,16. Sede santos, porque eu sou santo. Cerque-se de pessoas que compartilhem a mesma fé. Caminhar com outros cristãos que temem a Deus fortalece sua fé e o encoraja a crescer espiritualmente. Esteja em uma comunidade de fé onde você possa aprender, compartilhar e ser inspirado a viver de acordo com os princípios de Deus. Demonstre o temor a Deus em suas decisões. Antes de agir, pergunte-se: isso honra a Deus? Isso está de acordo com seus ensinamentos? Temer a Deus afeta nossas escolhas em todos os aspectos da vida, seja no trabalho, nos relacionamentos ou nos momentos de lazer. Priorize as escolhas que glorifiquem a Deus e reflitam seus valores. Reconheça o valor do sofrimento na fé. Às vezes, o temor a Deus nos levará por caminhos difíceis, onde nossa fé será testada. Lembre-se de que Deus permite tribulações para nos refinar e fortalecer. Em momentos de dificuldade, confie nele e lembre-se de que ele está no controle, usando cada situação para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28. Ensine o temor a Deus à próxima geração. Um dos maiores legados que você pode deixar é ajudar outras pessoas, especialmente crianças e jovens, a entender a importância de temer a Deus. Seja um exemplo vivo, mostrando em suas palavras e ações o que significa viver para glorificar a Deus. Nunca pare de buscar crescimento espiritual. Temer a Deus é uma jornada contínua. Sempre haverá mais para aprender, experimentar e viver. Seja intencional em sua busca por crescer na fé, conhecendo mais sobre o caráter de Deus e moldando sua vida de acordo com a sua vontade. O temor a Deus é o alicerce de uma vida que verdadeiramente reflete o propósito para o qual fomos criados.